Novela chocou o público por mostrar transplante de coração. Como assim? Em 1966, estreou a novela Redenção, que chocou o público por dois motivos: o transplante de coração, e eu já te conto o próximo outro motivo. Porque antes eu tenho que me apresentar. Alexandre Daniel, do canal do mesmo nome. Eu peço para você se inscrever se você gosta desses vídeos sobre a história da televisão, dos bastidores da televisão, curiosidades sobre o passado. Se você gosta, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua curtida, porque hoje nós vamos falar da novela Redenção, que estreou em 1966 na extinta TV Excelsior. Uma curiosidade antes: a TV Excelsior, para você ter uma ideia, ela lançou esse negócio de grade que nós temos hoje. O que é a grade, Alexandre? Muito antes, agora não importa mais, mas antigamente as TVs tinham uma programação, e essa programação, novela, jornal, novela, foi feita a primeira vez na TV Excelsior, onde depois o Boni copiou com o Walter Clark para colocar no final da década na TV Globo. Mas essa novela Redenção quase bateu os 600 capítulos. Sabe quantos capítulos ela teve exatamente? Ela teve 596 capítulos. Quase bateu 600 capítulos. Foi a novela mais longa da história. Mas Alexandre, Chiquititas e Malhação? Então, essa novela não mudou os personagens, não mudou o roteiro, não mudou o enredo da novela quando ela era desenvolvida. Ela foi gravada com os mesmos atores de cabo a rabo, assim não sendo comparada a Chiquititas ou a Malhação, que tiveram outras temporadas, outras versões. A novela Redenção, ela não mudou essa história ao longo da novela. Mas você sabia que a novela era para ter só 100 capítulos? Só 100 capítulos. Mas os diretores da novela e o patrocinador viu que a novela estava ganhando muita audiência, muito sucesso, e assim eles esticaram cada vez mais. E a novela só acabou em maio de 68 graças à audiência. E como eu falei, ao patrocinador. O patrocinador era a companhia Gases Lever, que era a dona do horário, que sentia que quando acabasse esse sucesso, seria muito difícil colocar outro no ar, já que a TV Excelsior estava já com dificuldades financeiras, até que ela acabou logo depois da novela Redenção. Falam que a TV Excelsior era uma emissora muito melhor que a Rede Globo de televisão, mas ela acabou porque até o próprio dono era contra a ditadura, o governo militar na época, e como era contra, o governo militar começou a cortar coisas da TV Excelsior e dava para a TV Globo. Ainda empresas do dono da TV Excelsior eram, como que eu posso dizer, eram cortadas do governo militar porque ele não apoiou a ditadura, e assim eram feitas para outras empresas. Olha só, eu acho que é mais um vídeo para eu contar aqui, mas logo na sequência. Redenção contava a história do Dr. Fernando Silveira, que chega à cidade de Redenção e desperta paixão em três mulheres: a doce Ângela, a malvada Marisa e Lola. Paira uma dúvida na cidade em relação ao seu passado. Seria ele mesmo um médico? O Fernando casa-se com a Ângela, filha do sapateiro Carlo, mas ela morre repentinamente. O médico passa então a conviver com as armações da diabólica professora Marisa, filha do prefeito Juvenal. O autor Raimundo Lopes, ele fez uma adaptação da sua própria novela, da sua própria radionovela de 1957, que foi exibida lá na rádio Mairinque Veiga. Então essa novela já foi um sucesso na rádio, ele só adaptou e colocou na televisão. Com Redenção também foi um importante marco para a teledramaturgia brasileira, aonde começou mesmo a apostar nos textos nacionais. Muitos textos eram importados,
feitos de novelas radiofônicas ou de novelas já feitas no mundo afora. A Globo fazia novelas de Cuba, da Glória Magadã, Direito de Nascer, Mexicano. Muitas novelas que foram feitas nos anos 50 e 60 eram de textos importados. E aí, com a Redenção, que era feita uma cidade fictícia, mostrou uma realidade diferente para a televisão, onde os diretores conseguiram apostar na novela nacional. Além de conquistar o público, também conquistou a mídia especializada. O Francisco Coco, que fazia o médico, ele ganhou 2 troféus imprensas consecutivos como melhor ator, e também a melhor atriz coadjuvante no troféu imprensa foi a Miriam Meller em 1967. Em 1966, também Redenção ganhou no troféu imprensa como a melhor novela exibida naquele ano. Uma das personagens mais importantes de Redenção é essa daí que você vai ver. É a atriz Maria Aparecida Braxter, que interpretava a Dona Marocas. Ela era uma fofoqueira da novela e ela tinha a sua morte programada no folhetim, mas quando ela morreu, você acha que o público gostou? Não gostou nada disso. Aí o autor teve que se rebolar nos 30 para trazer a personagem novamente. E aí que entra o transplante de coração que o doutor Fernando fez na trama como o primeiro transplante cardíaco humano do mundo. Porque o transplante cardíaco só viria a acontecer em dezembro de 1967 com o Dr. Christian Bernard, lá na África do Sul. Então a Dona Marocas voltou à vida causa do Dr. Fernando pelo primeiro transplante de coração feito no mundo. Foi na novela Redenção da TV Excelsior. Isso mesmo, só porque o público reclamou que a personagem morria, o autor mudou tudo e trouxe a personagem de volta com transplante de coração. Muitos atores e atrizes participavam da Redenção para dar um pouco mais de história, pano para a história, porque tinha que continuar a história. Então o autor, o Raimundo, fazia outros atores participarem da novela, como os atores Procópio Ferreira, Fernanda Montenegro e Georgia Gumide, que ficavam no ar durante algumas semanas só para mover com a história de Redenção. Redenção foi a primeira novela a ter uma cidade cenográfica brasileira. A cidade cenográfica era feita atrás dos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, com uma área de 9.000 metros quadrados. A cidadezinha é uma cidade do interior de São Paulo, para você ter uma ideia. Foram projetadas 3 pequenas ruas, ao longo das quais foram erguidas um pequeno hotel, um boteco, uma mercearia, casas, igrejas, delegacia, prefeitura e praça com um belisco, como pedia o roteiro. Quem fez isso foi o Luiz Marinho. Uma locomotiva e um vagão foram cedidos pelo Museu Imperial, Museu do Ipiranga, para a estação ferroviária da novela. Ciente que a novela, a cidade cenográfica, ia ser muito bom para a cidade, São Bernardo do Campo ele investiu na construção da cidade cenográfica, assim para ficar mais bonito. E lá eles construíram um parque. Nos dias de gravações, os populares iam na cidade cenográfica para ver a cidadezinha em funcionamento e ainda para ver os atores e atrizes atuando nas cenas. Essa foi Redenção, a novela mais longa da história da televisão, a primeira com cidade cenográfica e ainda a primeira que fez o transplante cardíaco inédito em todo o mundo, ressuscitando uma personagem. Essa novela é muito antiga, então tem poucos arquivos, tem quase nada de arquivo, o que tem é o que tem mesmo. Eu acho que ninguém gravava na época, é muito difícil ter alguém com videocassete, que eu acho que nem existia em 1966, mas se você por acaso assistiu essa novela, soube de alguma coisa, algum pai, alguma mãe, alguma avó que assistia essa novela, comente aqui a novela Redenção. Muito obrigado e eu volto no próximo vídeo com mais fofocas, bastidores. Fica ligado aí, viu?